Olá, licitantes! Discutiremos sobre como eliminar o seu concorrente e eu recebo aqui o professor Vinícius, professor Leandro, que debutou aqui no Conlicitantes do ano passado, e também o professor Murilo Jacobi. Sejam muito bem-vindos. Obrigado por aceitarem o convite. E mais uma vez, professor Aureni aqui comigo apresentando esse episódio. E aí? Qual a expectativa para esse episódio, professora? Nossa, a expectativa aqui tá grande, tá alta, porque é um time que, olha, eu fiquei muito feliz em participar dessa gravação e ser co-host aqui do Anderson, porque, assim, além de realizar perguntas, é uma grande aprendizado. E com um time aqui que, olha, já acompanho e gosto muito dos conteúdos, para mim é um aprendizado, assim, gigantesco. Maravilha! E aí, o que vocês estão achando do evento? O evento é brilhante, né? O evento, assim, eu acho que tanto para quem participa, né? Eu acho que é um evento que tem um acolhimento muito fora da média de mercado, e para a gente, enquanto palestrantes, eu acho que, assim, o Murilo também, não sei qual é a opinião dele, mas para a gente como palestrante também é um evento que tem, além do acolhimento, todo o carinho e principalmente toda a atenção com o professor. A gente se sente muito bem, se sente num ambiente muito agradável, é muito bem organizado o evento e com uma entrega, assim, que aí eu acho que o resultado fala por si só, né? Eu sou suspeito por ser um grande admirador aí de todo o evento e toda essa estrutura, né, que traz aí o Conlicitantes. O grupo com licitação sempre é uma referência, né? Um pessoal que trabalha com produtos de qualidade, já gravei alguns vídeos para aquele Licitagol, então tem uma coisa muito bacana, né? E o evento é diferenciado, né? Tanto a possibilidade, eu acho que a escolha dos temas e esse enfoque no fornecedor, que é um grande diferencial, quanto também essas possibilidades de interação entre alunos e professores. Vocês conseguiram desenvolver um cenário onde, para a gente, isso é muito proveitoso, porque tá lá em cima é incrível, a gente tenta passar o conhecimento, tenta ajudar, mas a troca com o pessoal enriquece muito, faz a gente aprender bastante. Com certeza, é o que a gente espera que levar para quem está assistindo, né? Muito bom. Primeiramente, bom dia a todos, né? É uma honra estar aqui compondo essa mesa com pessoas tão especiais que levam esse conteúdo de licitação para todo o Brasil, né? Para mim é uma honra estar presente no Conlicitantes 2024. Estive presente também no Conlicitantes 2023, incentivei alguns amigos a comparecerem, porque de fato eu já participei de outros eventos também, mas esse é especialmente para o licitante. O licitante que quer saber o que está acontecendo no mercado, as tendências, a questão da nova lei de licitações também, a sua aplicabilidade. Então, é um evento para licitantes. Então, é uma honra estar aqui mais uma vez e eu tenho certeza que o evento vai ser um sucesso. Maravilha, a honra é toda nossa. Bom, vamos iniciar então aqui com a pergunta do milhão. Que essa pergunta, na minha opinião, ela já vale o podcast como um todo, viu? Eu vou colocar a pergunta na mesa e vocês podem debater sobre o assunto. E a primeira pergunta é: como eliminar o meu concorrente? Leandro, você que faz jiu-jitsu, aí como... Olha, eu vejo da seguinte forma, eu assim, até é um ponto que eu me preocupo bastante, e eu vou estar falando isso no meu painel. Eu acredito que o processo licitatório, principalmente para o fornecedor, literalmente é um verdadeiro jogo que ele tem que dominar muito bem as regras, mas muito bem. Eu acho que o primeiro passo de eliminação da concorrência não é só você ter um produto, você ter um serviço de qualidade, é você conhecer a regra para disputar, porque esse primeiro passo da disputa, você está falando em milhões de reais, não é? Então, às vezes um erro numa proposta, um erro num documento pode te levar a perder um faturamento de um ano, tá certo? Então, eu acho que o bastidor, a parte preliminar, ela precisa ter uma atenção diferenciada. Eu tenho um caso prático, e aí num bate-papo aqui nosso, que ninguém vai saber, não é? Num bate-papo nosso aqui, eu tenho um caso prático que para mim ficou bem marcante, onde um licitante, eu não sei até onde também, né, falou para mim, me ligou, falou assim: Leandro, olha só, eu estou com um problemaço na minha empresa, onde uma pessoa que começou a trabalhar conosco agora, eu estava viajando, a pessoa fez uma proposta numa licitação, que o contrato, a assinatura do contrato agora já mandaram para assinar o contrato, e é um contrato que, da forma que foi feita a proposta, me dá um prejuízo mensal de quase 40 mil por mês.
Eu falei, como é que você vai fazer agora? Ele falou, eu também não sei o que eu faço, eu já demiti a pessoa, mas eu tô com esse abacaxi para descascar. Né? Ou seja, a estratégia mal feita, né? As pessoas colocadas no lugar errado. Eu acho que o primeiro passo de eliminação, pensando isso num grande jogo de xadrez, é você entender o processo, entender as estratégias, entender a regra do jogo. Né? Por quê? Do jeito que você contrata um contrato milionário, você pode ter um prejuízo milionário. Então, isso aqui é muito sério. Né? Quando a gente fala, os licitantes que nos assistem precisam estar antenados, principalmente cercado de pessoas especialistas na área, analistas, jurídico, contador, que entendam do processo licitatório para que possam ter sucesso. Porque, volto a dizer, uma licitação mal feita é o fracasso da empresa. Pode fechar as portas. Hoje, no mercado aí que está todo mundo, né, sobrevivendo no canudinho, respirando no canudinho, a gente tem que ter a consciência de que, olha, se eu licitar errado, é fechar as portas da empresa. Então, para mim, a saída, a estratégia inicial é dominar muito bem a regra do jogo, entender, cercar dos profissionais e, principalmente, avançar, né, naqueles procedimentos iniciais ali de uma forma muito sólida e muito concreta. Senão, o fracasso é certo. Exatamente. Eu concordo plenamente com tudo que o professor Leandro colocou. E eu enxergo, de fato, a licitação como um jogo, né? Exatamente isso. Fazendo uma analogia como uma brincadeira, mas é um jogo. Você aprende as regras do jogo, aprende a jogar melhor que todos os outros, que os seus concorrentes, e assim você vai ser o vencedor desse jogo, né? E pode parecer óbvio, mas no meu entendimento, o principal para você eliminar bem esse concorrente é você dominar a lei, né? Você ler na íntegra o edital, assim como seus anexos, termos de referência. Então, muitos licitantes participam, às vezes, da licitação, até licitantes experientes, né? Que estão ali lendo o edital, mas, de repente, esquece de ler o termo de referência, né? O termo de referência é a parte integrante do edital. Então, é fundamental que você conheça as regras daquele jogo, né? Para, como eu falei, para que você possa jogar melhor do que todos. E eu costumo dizer também que licitação não é difícil você ganhar, né? Quando você aprende as regras do jogo, você vai ganhar. Só que aí existe também uma outra arte, como o professor Leandro colocou, que é a arte de você precificar. Você precisa saber precificar. Porque licitação não é difícil ganhar, mas às vezes é difícil você ganhar e obter um lucro, né? E o empresário, ele visa o lucro, né? Sei que a administração pública, ela trabalha com diversos princípios, dentre eles a economicidade, mas é preciso que você saiba precificar, entregar aquilo que você prometeu e, ao final, você obter esse lucro. Então, mas voltando à pergunta principal, para eliminar o seu concorrente, vamos dizer assim, com qualidade, é dominar a legislação, ler o edital e todos os seus anexos. Excelente. Falar por último aqui é sempre mais desafiador, né? Porque tem que achar alguma coisa que o professor Leandro e o professor Vinícius não falaram ainda. Eles foram muito amplos aí nessa abordagem. Então, se eu for tentar trazer um outro viés desse raciocínio, a gente tem passado por um momento, e a licitação é um procedimento formal. Então, o fato de conhecer as regras é importantíssimo e, assim, é o pilar dentro do cenário. E conhecer as regras da lei, de tal, que foi falado com o professor Leandro, com o professor Vinícius, são fundamentais. Mas a gente tem passado por um movimento, um caminhar, onde existe um movimento que vai ser difícil ele se consolidar, vai levar muito tempo, de tentar evitar que a licitação vire o jogo do tapetão, como a gente fala no futebol, né? Ganhando o jogo, mas ganhando o tapetão. E a eliminação do concorrente passa nessa ideia, né? Eu perdi no preço, não consegui ficar melhor colocado, mas preciso tirar meu concorrente. Isso é sempre um desafiador, porque se você tem um gestor do outro lado, a tendência dele é tentar ter o menor preço. E o que é mais importante? Você criar o conforto para esse gestor no sentido de que eu não estou tirando o menor preço, eu estou tirando alguém que não vai dar conta de executar bem o serviço. E eu acho que é o viés que quando você se comunica com o gestor, você precisa passar essa ideia, né? Então, e deixar ele seguro. Então, para eliminar o concorrente, entregar os elementos para quem vai julgar, para que ele fique seguro e fale, esse cara é ruim. E isso vai me dar problema. Eu acho que essa é a mensagem. Então, muito cuidado. Porque esse detalhe não seguiu essa regra. Mais do que dizer que não seguiu essa regra, que é o parâmetro onde você tem que começar a sua conversa, é dizer para o gestor, ele não seguiu essa regra, e essa regra é importante por conta disso, porque se ele não fizer isso, depois vai ter essa dor de cabeça. Isso tende a fazer o gestor a
acolher mais o seu recurso, a acolher mais os seus questionamentos e falar, realmente, isso daqui não é regra que tá no edital, no termo de referência, porque está. Isso daqui é uma regra que é essencial para eu ter uma prestação de serviço. E isso gera, porque do outro lado é um ser humano que tem responsabilidade, que se ele tira o menor preço, ele coloca um alvo nas costas, porque o Tribunal de Contas pode me falar, está contratando mais caro, excessivo, rigor excessivo, formalismo excessivo. Então a gente precisa mostrar para ele que aquelas regras que meu concorrente não está seguindo são essenciais para aquele meu objeto. Isso vai dar conforto para o gestor tirar o seu concorrente da disputa. E eu acho que o outro ponto também, e se a gente for trazer outro cenário, não só não tirar ele da disputa, mas fazer ele ter prejuízo. Porque muitas vezes o edital está direcionado com regras que as pessoas não dão conta, e você só consegue fazer aquilo funcionar ou se o gestor ou o fiscal fecha os olhos, ou se não exigir aquela regra. Então, você questionar aquilo, chamar a atenção para aquela regra que torna para você inviável. Por exemplo, prazo de entrega muito curto. Você está comprando imobiliário, o prazo de entrega é 3 dias úteis. Ninguém dá conta de entregar. O amigo do gestor vai, porque o gestor vai falar, vai esperar 20 dias para assinar o contrato. Então, em vez de 3, ele vai ter 23, por exemplo. Então, você impugna, questiona isso, dá um holofote nisso. E depois que o concorrente ganha, fica em cima e fala, ó, não cumpriu o prazo. E aí você consegue ajudar ou trabalhar para infernizar a vida do seu concorrente e falar, ok, você ganhou, mas vai ter prejuízo, que foi justamente o que o professor Vinícius falou. E o Leandro também trouxe. Como é difícil ganhar e ficar saudável, então tá bom, vamos mostrar os problemas e fazer a vida do seu concorrente infeliz para que ele entenda, esse caminho de novo ele vai se dar mal, então ele tem que melhorar a regra e aí você consegue lutar de igual para igual. Então precisa de bastante estratégia para eliminar o seu concorrente. Viu? Se me permite, só pegando o gancho que o professor Murilo está colocando, que a gente costuma dizer no dito popular é a casca de banana, né? Que a gente coloca a casca de banana, que é exatamente isso. Porque quem trabalha com licitação, você batendo o olho ali, principalmente na parte técnica, na qualificação técnica, você consegue entender, né, qual que é o caminho que o órgão público está querendo lá. E numa dessa, quando você consegue identificar que ali há um direcionamento nas exigências técnicas do edital, o professor Murilo foi preciso. Você joga o holofote, deixa ali para que a pessoa fala, quem entende do processo vai ficar preocupado, vai falar, opa, pera lá, calma aí. Eles estão de olho, estão vendo que aqui na qualificação técnica ou em outro período lá do edital tem alguma problemática, eu tenho que tomar um cuidado, não é? Por quê? A responsabilização também de quem está do lado de cá do balcão é muito grande. Não é? E essa pessoa não quer ficar também depois respondendo processo, tomando multa por conta disso. Então você acende um farol aqui e deixa pronto, joga a casca de banana e espera ali, não é? Porque faz parte de uma estratégia. Às vezes, quando a gente fala de estratégia, às vezes eu falo assim, na condição de advogado, não é? Advogado, médico e psicólogo fala que tem que falar a verdade sempre, né? Às vezes a gente precisa ganhar tempo para alguma determinada situação. O empresário precisa ganhar um tempo. A gente sabe como é que funciona. Às vezes a empresa está passando por um momento, vai pagar um imposto atrasado para poder se regularizar, ela precisa de uns 10, 20 dias para regularizar. Então, tudo isso faz parte de uma estratégia que tem que ser montada e jogado limpo, né, com os seus colaboradores, as pessoas que o cercam, para você poder montar melhor e aí sim poder eliminar. Agora, a eliminação passa por tudo isso, por uma estratégia, passa por uma análise, como o professor Vinícius colocou, muito aprofundada de edital, todos os seus anexos, enfim, tudo aquilo que vem, e principalmente o olhar com uma lupa, né, de quem analisa aquilo e observa. Principalmente, volto a dizer muito, hoje existe não só a questão de Tribunal de Contas, mas eu vejo na minha região a judicialização muito grande de licitações, mas muito grande. Eu costumo brincar falando que é sempre um pacote, né? Vai para o Tribunal de Contas e vai para a ação para judicial, tudo ao mesmo tempo lá, e vai ver o que vai dar, porque às vezes a licitação está chegando, a sessão está chegando, e tem que ter alguma medida, tá certo? Então, a ideia é que se monte todo um panorama, ainda que os prazos sejam muito curtos, exíguos para quem opera com isso, mas precisa se montar essa estratégia para poder fazer o melhor êxito aí do cliente, né? É interessante, a gente falou muito sobre isso ontem, sobre a importância de você também acompanhar a execução do contrato, né? Porque eliminar o seu concorrente, ele não é só no momento ali da licitação, mas no momento posterior, né? E muito bem pontuado, professor, essas duas estratégias, né? Então a gente tem mecanismo aqui de judicializar, de comunicar, de criar esse holofote. Então isso é muito bacana. E uma coisa que eu queria trazer também para os licitantes em relação à dica prática agora. Como eu faço, falando de desclassificação, como eu faço, por exemplo, para identificar uma proposta inexequível? E quais são os mecanismos que eu tenho para poder desclassificar o meu concorrente?
Muito bem, então deixa eu começar agora, porque eu falei que o último era pior, então deixa eu falar primeiro. Não sei se é muito melhor ou não, mas pelo menos ser coerente, né? Vamos lá. Identificar uma proposta inexequível, essa parte é fácil. Você trabalha todo dia com objetos, você sabe quanto que dá para ir, quanto que não dá dentro do cenário. Qual o grande problema? Mostrar para as outras pessoas que aquilo é inexequível. E esse é o maior desafio. E não só a opção que a lei deu, e na verdade a jurisprudência interpretando a lei, o TCU foi por essa linha, é que você nunca vai ter o cara crachado no execuível. Você vai sempre ter que dar o direito do dono da proposta comprovar a sua execuibilidade, né? Então a gente vive num cenário onde é muito mais acusar de inexecuibilidade é muito fácil. O difícil é comprovar a sua execuibilidade. E aí o fornecedor que é acusado vai trazer contrato, vai trazer nota fiscal, vai trazer alguns cenários. Você tem que estar muito bem preparado, porque você fala, a proposta dele é inexequível e você fala qualquer motivo, né? O custo de fabricação dele não abarca. Qualquer gestor do outro lado, se for sério, né? Talvez precise mais pressão, mas se for sério, vai falar, o licitante me comprova a sua execuibilidade. E aí o seu dever é você questionar esses documentos. Ele traz, por exemplo, tive determinada licitação para coleta de lixo de determinado município. E ele apresentou um preço do diesel a 4 e pouco. E todo mundo falou, impossível, não tem preço de diesel 4 e pouco. E aí ele foi questionado, o licitante, ele trouxe um contrato que ele tinha com um posto de gasolina, dizendo que ele conseguia abastecer a 4 e pouco. E aí o licitante concorrente desistiu, não foi atrás. Falou o seguinte, mas onde é que fica esse posto? Você vai transportar lixo pela cidade inteira e você abastecer todos os seus caminhões naquele posto, que fica a 20 quilômetros da sede. É isso. E aí você consegue brincar com isso e tornar ridículo o argumento. Porque, lógico, você vai falar, esse contrato é falso. Ok, mas o gestor do outro lado não vai conseguir fazer nada. Ele fala, olha, ele tem um contrato. Então, você pegar esse contrato e mostrar, se esse contrato for verdade, ainda é inexequível. Porque ele vai andar com todos os caminhões tantos quilômetros e vai andar mais tantos quilômetros para abastecer lá. Faz o cálculo de um mês de combustível e fala, não paga. E aí você consegue discutir o cenário. Então, o grande problema na minha visão, é que a pessoa desiste. Ela fala que não é exequível, o cara apresenta um documento e fala, ele aceitou. Não, já vai lá e já atravessa uma petição que você tem direito de petição da administração pública, o professor Leandro e o professor Vinícius sabe disso, fala, não, o que ele apresentou não serve por conta disso, disso, outro. Deixa o gestor numa posição desconfortável de novo, mostrando para ele, vai te dar problema, que aí você consegue trazer o gestor para o seu lado, né? Porque o gestor recebe um documento e ele não tem, a lei não diz nenhum critério para ele avaliar isso. A jurisprudência não ajuda e ele vê os colegas dele sendo punidos porque tirou o menor preço. Ele fala, deixa executar, se não executar eu chamo outro. Não, mostra para ele, o que ele está mostrando não serve. Esse contrato é tanto tempo atrás, o preço da gasolina subiu depois disso. Ou esse contrato tem essa condição e aconteceu isso depois disso. Ou esse contrato não tem a obrigação que você colocou aqui e isso traz custo. Então você precisa trazer essa análise crítica, porque o gestor, o responsável pela licitação, a agente da contratação, a comissão, não vai fazer. Então, para demonstrar inexecuibilidade é muito difícil. Você tem que preparar para responder os argumentos que ele vai trazer de execuibilidade. E botar a lente em cima, botar a lupa em cima. Exato. E mais que, complementando só, acho que a descrição que foi perfeito, e como a gente fala no universo jurídico, eu acompanho o relator. Eu acompanho o relator aqui. Mas quando a gente fala de execução contratual, é interessante, porque eu sempre acabo detalhando como sendo duas etapas. Eu tenho o processo de licitação, evidente que eu quero ganhar ali de qualquer jeito, e eu tenho a execução contratual. Em muitos casos, quando o fornecedor perde a licitação, ele joga a toalha e acaba desistindo. Ele fala, deixa lá, já perdi mesmo, enfim. E ali você tem que ser combativo também para acompanhar a execução do contrato. Por quê? O professor Murilo coloca de forma precisa. O mercado sabe. O mercado sabe. Se eu compro água, eu sei que o copo de água custa R$5, não adianta você, na tua planilha, aparecer com R$3,90, que não vai conseguir. Né? Porque aquele preço de mercado, e hoje, cada vez mais o mercado, a margem de lucro é muito menor.
tá certo? Muito menor. Então, assim, não tem como você escapar muito disso. Só que, ao mesmo tempo, se nós observarmos também, e não é fácil, para quem vai analisar as impugnações, os pedidos, os esclarecimentos, quem vai analisar, ele fica né, numa situação ruim, porque de um lado ele tem a questão do excesso de formalismo, né, de, olha, eu tenho que me apegar à regra, ao número com relação à inexecuibilidade, só que de outro lado também tem a questão da diligência, que o Murilo colocou, né, ou seja, o tribunal está falando, olha, tem que diligenciar, ainda que apareça, claro lá que seja inexequível, tem que diligenciar, e você fica com aquela espada na cabeça, falando, pô, o que eu tenho que fazer agora? Ou eu diligencio, ou eu vou pelo formalismo e deixo quieto e segue o processo. Agora, volto a dizer, se o fornecedor for atento, né, não só a fase do processo licitatório, mas como a execução, você chega na tua resposta final, de eliminar literalmente aquela pessoa. Né? Eliminar, ainda que hoje no nosso país, infelizmente, acontece, eu elimino um CNPJ aqui, ele cria outro amanhã, no primo, no parente, enfim, começa a trabalhar tudo amanhã no outro CNPJ. Enfim, mas é um jeito da gente tentar, pelo menos, eliminar, porque ele começa a tomar multa, começa a ser penalizado, suspensão, enfim, todas as penalidades que forem aplicadas para aquela empresa concorrente sua, ela vai acabar impactando na vida das pessoas. E, pô, quem quer ficar depois tendo que responder essas questões aí na justiça ou nos próprios órgãos públicos? Volto a dizer, ainda que depois ele acabe recriando aí outras empresas ligadas às mesmas pessoas. Mas é literalmente uma pedra no sapato das pessoas, né? Sim, exatamente. Agora eu fiquei por último, né? Os professores já falaram tudo. Mas, enfim, o que eu percebo também é que dentro desse jogo, vamos falar de jogo, né, já que a gente começou o bate-papo fazendo essa analogia, o principal e o primeiro controlador externo da atividade do licitante é o seu próprio concorrente. É ele que vai fazer já todo esse trabalho de identificar se você está usando essas regras do jogo de forma correta, né? Apresentando essa documentação também de forma correta. E o que eu percebo com relação a esses documentos, então, assim, para o licitante, se você não conhece os players do mercado, se você está entrando no jogo e não sabe quem são os seus concorrentes, você já está entrando no jogo errado, né? Porque dentro das principais atividades hoje existem os principais players, eles sabem a regra do jogo, eles sabem mais ou menos o valor do preço, né? Eu acho que no caso que o professor Jacobi colocou, deveria no mínimo ali ter uma interrogação para a equipe de comissão, né? A comissão de licitação, se ele vai abastecer num único posto, como é que ele vai fazer a logística disso tudo, né? Ele deveria sim, não sei como é que aconteceu todo o trâmite desse processo, mas enfim, ele diligenciar e falar, pô, será que ele vai conseguir abastecer toda essa frota num único posto de gasolina, né? No meu caso, por exemplo, eu presto consultoria para empresas médicas, né? Plantões médicos de todas as especialidades, pediatria, anestesia, cirurgia, enfim. Também ali existe um valor padrão que é pago no médico hoje que está de plantão. Se a gente chegar no hospital estadual aqui de São Paulo, numa emergência, tem um médico lá plantonista de alguma empresa que se sagrou vencedora, né, de um processo licitatório, e ele tem um valor padrão, né? Vamos colocar só aqui um valor hipotético. Vamos imaginar que o plantão de 12 horas é R$1.000. Aí aparece uma licitação, um valor de plantão de R$800, fora todo o custo administrativo que essa empresa tem, tributação. Como que ele vai pagar o médico? Ele não vai conseguir médico. E aquilo vai ser um problema ainda maior, ainda mais serviço com caráter contínuo, né, que é a questão da saúde. Então, a dica para os licitantes é que, primeiro, você conheça também os players, não entre como um aventureiro em licitação se você é uma empresa recente, está começando, quero começar a vender para o governo. Procure entender como que funciona esse jogo, e esse entendimento é na contratação de especialistas, ter um time que entenda sobre os processos, uma pessoa que saiba precificar o seu produto ou o seu serviço, para que você não tenha, como eu falei, essa dor de cabeça lá na frente, porque o principal controlador externo da atividade do licitante é o seu concorrente. Então, ele vai fazer representação no Tribunal de Contas, vai fazer denúncia no Ministério Público, vai entrar com ações judiciais, e depois vem também as penalidades, que são muito severas, né, para aquele CNPJ. Então, a dica seria essa, para que os licitantes possam acompanhar e entender o jogo e entender também os seus concorrentes. Você sabe que, pegando só uma oportunidade nessa questão de conhecer os concorrentes,
Eu me recordo que uma vez, um caso prático, até um cliente meu também que trabalha com mobiliário escolar, ele me ligou e falou assim, Leandro, olha só, saiu uma licitação naquele apagar da luz de dezembro, na última semana de dezembro, aquela que o site do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo estava fora do ar já para manutenção, ou seja, você já nem conseguia mais fazer impugnações pelo site do Tribunal de Contas, enfim, todo um contexto desfavorável, vamos dizer assim. E ele foi bem claro para mim, quando a gente fala desse controle por parte do mercado, ele falou assim, olha, foram exigidos aqui tantos laudos e atestados e certidões aqui da cadeira, do mobiliário, a cadeira tinha que ter anti-isso, anti-corrosão, anti-explosão, anti não sei o que, tinha que ter, era laudo para tudo. Ele falou, só um laudo aqui custava, acho que se eu não me engano, 15 ou 20 mil reais e demora 3 meses para sair. Ele falou, Leandro, se eu pegar hoje, anoto num papel quem que tem esse laudo que eles estão exigindo no edital, é a empresa tal, você pode dobrar, leva no Ministério Público e fala lá que vai ganhar a empresa tal, porque só ela tem esse laudo. O mercado se conhece, só de bater o olho nas exigências técnicas, ele sabe quem é quem. Eu falei, e aí entra naquela que a gente comentou desde o início, o professor Jacobi também colocou. Olha, o que nós fizemos? Entramos com o pedindo para que a secretária de Educação, na época, que era que assinou o termo de referência, não tinha nenhum ETP nem nada, para que ela justificasse os motivos do porquê daquele monte de exigência daqueles certificados, atestados. Porque falar genericamente que aquilo é uma melhor compra com mais durabilidade, isso qualquer um fala. Agora, para que eu vou exigir, por exemplo, 12 laudos para uma cadeira? Me explica. Aí eu quero ver da própria secretária, porque é ela que assinou. Rapaz, nós levamos isso para a justiça, mas foi hoje eu falo uma brincadeira, um sarro, mas foi muito triste o que aconteceu. Por quê? Você percebia que a pessoa não sabia nada. Ela assinou uma coisa sem saber nada. Alguém fez, tá certo? Um edital, e aí eu espero que seja um Ctrl-C, Ctrl-V mal feito, para não falar outras coisas. Alguém fez um Ctrl-C, Ctrl-V mal feito, colocou ela, assinou e colocou aquilo para frente. Só que aquelas exigências estavam restringindo a licitação. E aí o licitante, quando observa bem, rápido, que é atento àquele processo, e ele é o melhor controlador de fato, como o professor Vinícius colocou, ele foi para o questionamento e a secretária ficou numa saia justa. Uma licitação de 8 milhões de reais. Ou seja, perceba, por isso que eu falo, às vezes, esse olhar do próprio licitante, que é o primeiro mesmo ali que vai ficar controlando, ele é muito válido para poder questionar, impugnar, tirar o play. Porque numa dessa, o que aconteceu? Eles foi suspenso o edital pela justiça, tiveram que retificar tudo e retiraram todas aquelas exigências, né? E aí pôde participar todo mundo, tá certo? Então, assim, de fato, o licitante que está nos assistindo agora aqui tem que estar atento, porque ele é o primeiro, ele é o que está naquele para-choque ali de poder identificar se tem ou não tem possíveis problemas no edital, né? Perfeito, perfeito. Nossa, quanta dica, hein? Quanta dica. Muito valioso esse podcast. Uma aula, né? Uma aula. Bom, e aproveitando o ensejo para a gente falar um pouquinho sobre a segurança jurídica, né? Como o professor Jacobi, o Leandro e o Vinícius trouxeram aqui, o que pode ser questionado em relação à habilitação do meu concorrente? Quer começar? Foi o último. Uma vez de cada. Pode ser. A documentação do concorrente, você pode analisar, enfim, desde a questão, principalmente a questão de validade dos documentos, se os documentos são válidos, fazer consulta do licitante, se ele responde a alguma penalidade, né? Às vezes ele tem uma penalidade em um determinado município e está participando de um outro, isso não é um impedimento, mas você já coloca aquilo ali também como um alerta, né? A pulga atrás do orelha. Já bota a pulga atrás da orelha. Se utilizar o STJ, né? Então, assim, a gente tem que, na verdade, demonstrar, claro que ali, quando ele é sancionado em um determinado município, não quer dizer que ele vai ficar penalizado por todo o Brasil, né? Mas você tem que, pelo menos, levar o conhecimento daquele outro município que ele está participando, que ele já não entregou aquele objeto em algum lugar. Ou seja, você vai experimentar, ele talvez não entregar aqui novamente, né, as certidões, né, que são as certidões, se as certidões são válidas, se estão no período de validade, se as certidões são verdadeiras, né, porque a gente teve aqui alguns palestrantes que já falaram no primeiro dia aqui do Colicitante, né, sobre a questão de documento falso, né? Então, é importante a gente analisar isso também, se a documentação, não só se ela está dentro do prazo de validade, se ela é verdadeira, né? Se os atestados de capacidade são também verdadeiros, se as pessoas que assinaram esses atestados são pessoas que poderiam assinar esses atestados. A questão de balanço patrimonial, se a empresa atende os índices,
né? Econômico-financeiro, habilitação jurídica, certidão de FGTS, enfim, uma série de documentos. E se preencha, principalmente, assim, o que eu vejo é a questão da qualificação técnica, né? Por exemplo, eu falo muito sobre empresa médica porque é o meu nicho aqui de consultoria, vamos dizer assim, e eles fazem diversas exigências que, às vezes, muitas empresas não conseguem comprovar. Por exemplo, o médico, quando ele tem uma determinada especialidade, por exemplo, um médico pediatra, você consegue até consulta pública, você consegue saber se ele tem esse registro junto ao CREMESP, né? Se ele tem o RQE, que é o Registro de Qualificação da Especialidade daquele médico. E, às vezes, muitas pessoas participam da licitação, por exemplo, por um trabalho de pediatria, e juntam documentos, por exemplo, um CRM ou uma declaração de que ele tem experiência ou uma pós-graduação que não dá o título de especialista, né? E assim, não se surpreendam se de repente a gente for em algum determinado serviço que às vezes é exclusivo, inclusive para criança, por exemplo, né? Você chegar lá, você levar seu filho e ele não ser atendido, por exemplo, por um pediatra, ele é atendido por um médico que tem especialidade em pediatria. Então, toda essa documentação, quando a gente participa de processos relacionados à parte médica, a gente precisa juntar esse registro da qualificação, certificado de residência, o CRM. Então, estou falando aqui mais da parte médica, né, mas a questão técnica é isso, é você avaliar se preenche cada requisito daquele edital e olhar isso com muito cuidado, né? A gente consegue lá eliminar diversas empresas por conta desse detalhe na parte médica. Então, isso. Acho que a dica seria essa. Em pegando o que o Vinícius falou e o Leandro falaram, é justamente isso. Você conhecer o seu mercado e saber onde o calo aperta, né? Porque isso... a gente tem uma dificuldade e uma discussão sempre muito grande, né? Esse exercício de habilitação, ele é necessário, porque ele é essencial, porque eu preciso de um pediatra, não me serve um médico que já atua nisso, mas eu preciso de um pediatra, ou se eu estou exigindo 50 CST2 para cadeira, né? Então, o grande desafio nessa questão de onde apontar é mostrar, de novo, para quem vai julgar o agente de contratação, comissão de contratação, que aquele requisito que está no edital é importante por conta de X. E por que isso faz diferença? Então, essas nuances, esses conhecimentos que quem trabalha na área vai pegando, são os melhores pontos para trabalhar, né? Então, sempre, quando a gente fala de habilitação técnica, é sempre um desafio, porque se você não tem realmente um nicho especializado, como a área de medicina, a área da saúde tem, a área de obras tem alguns detalhes, você acaba aceitando atestados completamente amplos que, de fato, não comprovam nada e estão lá, e é difícil questionar. Mas essa questão, acho que isso foi muito feliz. Essa questão de conhecer o mercado, em descobrir onde o calo aperta e tentar mostrar por que aquele requisito é importantíssimo, porque sem ele o seu serviço vai dar ruim, vai ser um problema, ok? E eu acho que o outro ponto, que também o Vinícius já falou, é a questão da documentação, de ir atrás e conhecer. Mais de uma vez, a gente viu, assessorando, por exemplo, uma empresa de TI, e precisa um atestado que diz XPTO, e a empresa apresenta atestado de um contrato com determinado órgão público, e o meu cliente fala, peraí, naquele contrato não tem esse serviço. Esse atestado é genérico, está querendo daqui, tem, mas não tem. Opa, vamos questionar, vamos mostrar, botar o holofote nisso, levar para quem vai julgar e falar, ó, esse atestado não atende, porque ele está dizendo que sim, porque foi dado para alguém que não é da área, não conhece, e fez um atestado genérico, e você está comprando isso, porque ele não comprova o que você quer. E aí, através de pegando o contrato, que são documentos públicos, contrato do concorrente de um outro órgão público, mostrar que o serviço que você está pedindo não tem. Então, é muito importante realmente essa lupa, esse trabalho de conhecer o mercado para você saber onde o pessoal está construindo a saída. E se eu pudesse dar um foco nessa parte de como analisar, eu, sem sombra de dúvida, eu analisaria a parte técnica. Por quê? Eu acho que o professor Vinícius colocou aqui, toda a parte das certidões, de fundo de garantia, enfim, pagamento de tributos, isso é fácil, é relativamente tranquilo, você consegue baixar lá tudo pela internet, você consegue observar. Agora, os problemas se encontram em 90% dos casos na qualificação técnica. Atestados genéricos, né? Atestados falsos, então, pelo amor de Deus, isso aí nem... né? Enfim, nossa, mas isso acontece? Não. Atestados, na Suíça. Atestados também que são exatamente o que o edital pede. Exato. Igualzinho, igualzinho. Até a tabela é igual. Então, assim, o licitante, quando for participar, e acho que vale reforçar muito isso, ele analisa, de fato, ali as exigências técnicas que dali ele consegue identificar.
E quando a gente fala de jogar o foco, é exatamente isso. Ou seja, você olha o edital, percebe que, olha, isso aqui, e o mercado se conhece, o mercado sabe quem são os players, aí, principalmente nas grandes licitações, e vai falar o seguinte, veja só, isso aqui só fulano pode participar, porque não tem como. Né? Do jeito que foi colocado aqui as exigências técnicas, as especificações, as qualificações, não é qualquer um. E aí vai. Agora, também de um outro lado, tem um ponto também que a gente precisa analisar. Quando a legislação coloca lá em serviços similares, serviços semelhantes, te dá uma margem de interpretação também. Porque, veja, a gente sofre muito isso na prática, né? Quando a gente às vezes impugna e fala, olha, o meu fornecedor ele entrega água assim, mas o edital exige água assim, né? Mas é água do mesmo jeito. E aí? Aí vai ficar aquela briga, porque é serviço similar, objeto similar, enfim, tem... E a lei fala sobre isso, né? Então, também existe uma discricionariedade muito grande, que não deveria ser tão grande assim, de quem está analisando, de observar, falar, opa, peraí lá, calma aí. Porque, às vezes, o fornecedor, e isso também é para deixar bem claro, os licitantes que participam, ele não entrega aquele objeto 100% de acordo com o edital, mas ele entrega um objeto similar, semelhante àquele. E a lei permite, tá certo? Que aquilo seja comprovado. E só que aí, se você vai pelo rigor, pelo excesso de formalismo, ou, às vezes, em alguns casos, né, pela vontade de quem está analisando, vai falar, não, isso aqui não dá, porque não é aquilo que eu pedi. Não é a água desse jeito que eu quero, é a água desse jeito que eu quero. E aí você elimina a pessoa. Sendo que, nesses casos, a própria legislação te permite falar, olha, serviço similar aqui, ou seja, você tem uma semelhança dos objetos aqui, dos objetos ou do serviço, e que você consegue caracterizar. Porque, volto a dizer, nem sempre, ou quase, é difícil com que o objeto seja idêntico com aquele que o teu fornecedor, o teu cliente vai prestar. E aí você tem que tentar fazer um exercício para que aquilo seja aceito, não é, nos atestados. E aí fica uma briga eterna. Né? Ou até, usando o contraponto, que exatamente o que o Leandro falou, brigar para que o do concorrente não seja aceito. Uhum. Veja só, no mundo ideal, o edital diria, eu quero atestado que diga isso, desse jeito, desse modo, e similar eu entendo isso, isso e isso. Não acontece, em 99,9% dos casos não acontece. E o que a gente trabalha naquele cenário? Ou você impugna para perguntar, isso daqui é similar? E já questiona antes, ou você faz isso para levar o holofote, já induzir um não no que o seu concorrente tem. Você tem um produto, uma solução X, aceita atestado ou similar. Eu sei que a solução do Vinícius tem essa diferença. Aí eu pergunto, um atestado que diga isso é similar? Porque para mim não parece, por conta disso. Você criou o cenário e o pessoal fala lá, não, realmente não é similar. Pronto. Eu já dificultei a vida do Vinícius, porque na hora que apresenta o atestado dele, é onde já tem o holofote, e já tem resposta de esclarecimento, isso vincula. Então, considerando o jogo, isso faz parte da estratégia. Isso. E às vezes eu quero um edital bem amplo para aceitar qualquer tipo de atestado, porque meu atestado não é bom. É ok, mas eu estou indo participar, eu vou cuidar do meu cenário. Ou eu tenho um objeto mais delicado, o atestado está muito amplo, vamos na impugnação fechar, pedir esclarecimento, provocar. Peraí, agente de contratação, pregoeiro, comissão de contratação, isso daqui seria similar? Tal coisa seria similar? O que seria? E aí você vai dando isso de bandeja, porque o agente da contratação quer menos trabalho, não domina o assunto. Você pode fazer perguntas induzindo a resposta de um jeito muito produtivo. E todo mundo sabe, conseguir um sim na impugnação é muito mais difícil. Então vamos trabalhar para o não? Eu quero que diga não, porque eu vou tirar meu concorrente aqui. Por que não, entendeu? Dentro dessa construção. Então isso pode ser usado de uma forma estratégica, considerando o jogo, considerando a estratégia do Murilo é jogador de xadrez, né? Joga xadrez. Estrategista, né? Não, mas isso aí... A gente vai aprendendo. Bom, professores, embora a gente já tenha falado de algumas, gostaria de evidenciar para quem está assistindo a gente quais são todas as medidas, sejam elas judiciais e administrativas, que um licitante pode tomar. Olha, eu acho que vai desde os pedidos de esclarecimento, impugnações, judicialização, vai por Tribunal de Contas, aí vai depender muito, e volto a dizer, vai depender muito do objeto, vai depender muito da disposição do licitante, né? Porque às vezes também o licitante, e vai depender também, eu acho que principalmente, e aí a gente vai voltar lá na pergunta 1, né, da questão de uma estratégia que tenha sido pré-delimitada. Porque às vezes eu falo o seguinte, olha, eu sou um fornecedor, eu preciso, como eu falei, preciso de um tempo para regularizar minhas certidões que estão em débito, estão em atraso. Eu preciso de 20 dias. Eu vou, questiono, falo, tento suspender ali durante um tempo, para quê? Para que eu possa regularizar minha empresa e depois participar. Né? Ou seja, mas Leandro, isso é válido? Pô, eu tenho que participar do processo. E se eu participar hoje, eu não vou conseguir levantar a minha empresa, ela não vai conseguir dar tempo. Então, vai depender tudo de saber onde você quer chegar, onde você está, para onde você quer chegar. Não é? Agora, o que é mais difícil nisso tudo, para mim?
Quando a gente fala isso tudo para as grandes empresas, os grandes players, ok, eles têm setores já próprios que trabalham. Agora, quando você está falando daquele pequeno que está começando, ou de quem quer participar desse mercado trilionário, que é o mercado de licitações, compras públicas, essa pessoa ela precisa ter uma estrutura melhor. Eu bato muito nessa tecla, gente. E quem está nos assistindo agora, depois grava isso aí, porque é bem interessante. Uma licitação bem feita, ela levanta a sua vida, financeiramente falando. E uma licitação mal feita, ela derruba a sua vida, né? E fazer de qualquer jeito para você poder ganhar no preço, depois eu me viro para tentar resolver, é o pior cenário, é catastrófico isso, né? Então, a gente precisa, volto a dizer, o licitante que está... O licitante, assim como todo mundo na vida, né? Tem várias etapas, aí momentos de vida. Quem está já lá na frente, já participa, enfim, é uma outra situação. Quem está começando hoje tem que estar muito ciente de mercado, tem que estar muito ciente do fôlego financeiro dela, tem que estar muito ciente das regras do jogo e principalmente para onde ela quer ir, né? Qual que é o propósito dela, porque eu tenho casos práticos lá onde, por exemplo, o fornecedor meu está com mais de 60 milhões na rua sem receber. Empreiteira, como é que você vai fazer? Se não é uma empreiteira com porte médio alto, quem consegue ficar com um problema desse? Fora que está tomando multa, fora o passivo. Não é só os 60 milhões que está sem receber. Fora o passivo que aí do dia a dia, que é execução contratual, de multa de fiscal daqui, é outra multa ali. Então você vai... Então, assim, se você não tem minimamente uma programação, cronograma, precisa. Agora, uma outra dica que também que eu acho válida, dentro disso tudo que a gente está colocando, uma dica para os solicitantes, onde é que você consegue, talvez hoje pela 14033, fazer esse ouro, achar o pote de ouro para você poder questionar, impugnar, tirar o seu concorrente? No estudo técnico preliminar. O ETP hoje é um instrumento sensacional, onde o licitante que está antenado, que conhece, ele lê o ETP, ele consegue já saber dali quais foram os motivos que te levaram àquelas exigências lá no teu termo de referência. E aí, eu tenho feito isso muito na prática, você que impugnando pelo ETP, você consegue mudar os processos. Porque aquelas exigências, por exemplo, da cadeira, elas vão ter que estar justificadas lá no meu ETP. Por que no ETP foram exigidos aquilo? E muitas vezes a gente vê o ETP mal feito, copia e cola do termo de referência, e aí você consegue já ter mais um negócio para você poder acender esse farol em cima e ligar o radar de todo mundo ali. Então, veja, tem um universo de coisas, né, que a gente pode trabalhar. Acho que o professor Leandro já colocou praticamente tudo aí sobre essa questão do tema, mas é isso, o principal que eu percebo é que, de fato, você precisa conhecer o mercado, conhecer a sua concorrência, conhecer o que você tem sobre a sua documentação, principalmente a parte técnica, né? Como o professor Leandro já colocou, realmente, documentos mais simplórios, o pregoeiro, ele pode fazer uma consulta lá e baixar, mas você entender a sua documentação técnica para poder preparar para a sua empresa poder participar. E sobre a questão do que a gente pode fazer, voltando à primeira pergunta, para eliminar e os procedimentos que a gente pode adotar, desde como o professor o Rafael Ícaro colocou também no primeiro dia, né? Abusar do seu pedido de esclarecimento para você já modelar, vamos dizer assim, ali a sua participação, impugnar quando for o caso, né? E eu acho que é isso. O licitante preparado com a sua documentação regular, ele consegue participar e consegue atingir o seu oponente, né? E aqui é só brincadeira, tá? Os concorrentes, eu costumo até brincar dizendo que nós somos amigos, apenas patrocinamos clientes de interesses opostos. É isso, tem alguns concorrentes aqui, inclusive, no evento, e a gente está ali batendo papo, conversando, então a gente meio que se conhece, né? E essa empresa que está iniciando e quer começar a participar, ela precisa se estruturar para começar a participar com qualidade, né? Eu já ouvi de clientes meus também, professor Leandro, no ano passado, falando assim, eu acordei ano passado 20 vezes rico e acordei 20 vezes pobre. Né? Porque licitação ela faz exatamente isso, faz você crescer com um contrato, te derruba em outro e assim você vai sobrevivendo, mas é um mercado interessante e os mais preparados vão conseguir se manter no mercado.
Pensando nos meios aqui, desculpa, professora Auri. Então, a gente falou, já foi falado, do esclarecimento e impugnação no processo licitatório, nós temos recurso no processo licitatório, às vezes o recurso hierárquico, que a gente dá uma colada, de vez em quando funciona. Então, além do recurso foi negado, fazer recurso hierárquico, vai que vai, né? Nós temos direito de petição administrativa, que a gente falou, a administração pública tem um dever de rever os atos rivais de legalidade. Então, às vezes, não tem o instrumento certo, mas você já atravessa uma petição trazendo alguma coisa. No judiciário, a gente tem as ações judiciais, mandado de segurança, ação anulatória, etc., Tribunal de Contas e Apresentação, mas queria também falar que, dependendo do tipo de contexto, às vezes uma sensibilização até com o Ministério Público, isso traz algum cenário, né? Principalmente quando você vê no mesmo município 2, 3 licitações com o mesmo problema, no mesmo cenário, às vezes chegar no procurador, explicar o contexto, trazer esse Ministério Público também são ferramentas. Lógico que aí também é uma ferramenta que você não resolva essa licitação, mas você deixa uma bomba no colo do seu concorrente. Então, vai dar um problema para ele responder, e às vezes você dá um holofote numa algo que para você, fazendo uma analogia, tem um cheiro ruim. Peraí, esse edital está com um cheiro ruim. O que esse gestor, esse fiscal faz com esse fornecedor tem um cheiro ruim. Tem alguma coisa esquisita acontecendo. Então, tá bom, vamos tirar foto, vamos juntar esses documentos, entregar um dossiê e falar, olha, tem um conjunto de coisas aqui que tem um cheiro ruim. Se o procurador tiver vontade, tiver gana, às vezes aquilo ali dá o espaço para, quem sabe, não resolve essa licitação, mas muda para a próxima. Então, tem ferramenta de trabalho. E aproveitando só essa dica com relação a quando você começa a identificar, acho que é importante levar a mensagem também para os licitantes, quando você está vendo, já está já observando que é um edital confuso, que já sai cheio de pedido de esclarecimento, impugnação do tribunal, Ministério Público, ele já sai todo confuso, fica atento. Né? Porque você, como empresário, às vezes, de boa fé, você participa, ganha, mas é um processo que vai te dar tanta dor de cabeça, e você também depois é tão corresponsável quanto. Às vezes, outro dia eu peguei uma decisão que eu achei, enfim, uma injustiça, mas a decisão do tribunal a gente não vai discutir, já estava definido. A empresa participou da licitação, ganhou a licitação, executou o objeto e depois deu sobrepreço na licitação, superfaturamento, e ela vai ter que devolver o dinheiro, responder, assim como um agente punido. Veja, e você só participou. Você não fez a fase interna do processo. Então, se você está vendo que o processo, que já está todo ele tumultuado no começo, já está cheio de problema, vá com calma. Não vai, olha, o que não pode é perder, sabe? Então, vai de qualquer jeito, vamos ganhar, que a gente dá um jeito. Não, porque às vezes é um sinal, às vezes é um alerta. Fala, pô, calma aí, eu estou entrando num cenário aqui que está totalmente catastrófico, aqui é briga de tudo quanto é lado, é Ministério Público, é Tribunal de Contas, é multa. Eu vou entrar numa situação dessa, já está avisado aqui que tem sobrepreço, tem isso aqui, depois eu sou responsável por isso. E não vai, desculpe, mas os órgãos de controle não querem saber se você estava de boa, má fé, você recebeu acima do valor, fez um serviço que não era para ter sido feito, enfim, sabe-se lá o motivo. E aí você acaba com uma responsabilização que você não tinha nada a ver com isso. Quem fez o edital fez errado, quem fez o termo de referência fez errado, o ETP fez errado, e você está pagando uma conta que não é tua. Mas acontece também e o licitante tem que ficar atento, né? Com certeza. Perfeito. Bom, tudo que é bom dura pouco, né? Então, vamos caminhando aqui para os momentos finais. Mas antes, eu tenho aqui uma última pergunta de um assunto, inclusive, que o professor Leandro ele já iniciou falando no podcast. Eu quero fazer o desfecho com essa pergunta, porque é importante reverberar para o licitante essa questão. Com base na prática de vocês, qual é o principal erro que o licitante comete hoje em licitação? Falaria o balanço. Essa história do balanço dos últimos 2 anos tem pego tanta gente no contrapé e a pessoa às vezes esquece de juntar e comete um vacilo ali. Eu tenho visto muito problema, muita judicialização, muita apresentação por conta desse balanço. Né? De não apresentar os 2 balanços? Não apresentar os 2 balanços, eu acho que é o principal assunto. O pessoal pede, não apresenta, a questão dos pede, a questão de prazos, né, de balanço, para saber quando é o prazo desse ano, etc. Eu vi bastante confusão. O resto é o que a gente comentou aqui, né? Problema de habilitação, declaração falsa, mas é um atestado que não resolve. O Leandro trouxe mais cedo, né? Desculpa, não sei se foi o Leandro ou o Vinícius. Aquele problema, né? Você tem um atestado muito genérico ou ele replica exatamente o que está na licitação. E aqui entre nós, quem operacionaliza isso, vocês sabem tanto quanto eu, você terminou um contrato, se você pede o atestado ali, você pega um atestado completamente genérico. Você pega só que você executou para você ter. E aí, quando o edital vê uma coisa exatamente específica,
Você não consegue movimentar dentro do órgão administrativo para pedir um atestado novo exatamente dizendo aquilo. Então, isso acaba sendo dificultadores que a pessoa tem que estar com uma visão preparada, né? Então, é um atestado amplo, ok. Então, como é que eu vou documentar para dizer que ele é amplo, mas ele atende o que você está pedindo? Eu acho que seriam esses 2 pontos que eu colocaria como que eu tenho visto muitos erros e são erros fáceis de corrigir. Bom, para mim, eu acho que o ponto principal é conhecer a regra e conhecer o que está sendo exigido. Se você não conhece, não adianta participar. Licitação não é um mercado para aventureiros, né? Não é um mercado para pessoas despreparadas. E licitação, você não vai ter sorte. O fator sorte é distante do êxito, né? Eu costumo dizer que ou você conhece, ou você participa, dominando, literalmente é isso que a gente está falando aqui desde o início, dominando o processo, ou nem participa. Né? Porque isso aqui não é uma brincadeira, isso aqui nós estamos falando de coisa seríssima que envolve trilhões de reais. Então, por envolver trilhões, são brigas entre os players do mercado que realmente são... e vale a disputa, né? Porque nós estamos falando de recurso, de dinheiro, só que ao mesmo tempo, se eu não domino a regra, não adiantou nada. Então, se é uma dica aí que eu passo para os licitantes, é evidente, não de uma forma liviana, mas domine a legislação, domine o edital, e principalmente conheça de onde você está pisando. Né? Conheça, por exemplo, mais uma dica interessante, quem participa muito de licitação municipal, pesquise sobre aquele município. Porque às vezes você participa de uma licitação, tem todo um desgaste e não recebe, porque o município não paga. Tem município que não paga, a gente sabe como é que funciona. E você está entrando num buraco, você está vendo o abismo e você está acelerando o carro para o abismo. Né? Então, isso tudo... Você está escolhendo não ver o abismo, né? Não vai atrás para saber se tem buraco ou não. E vamos lá. Vai embora, é né? problema, então, assim, né? acho que isso aí é o mais importante para que quem está nos assistindo agora e que está começando, né, que pretende vender para o governo, tem essa noção. Claro, olha, eu preciso conhecer a regra, preciso dominar os editais, entender o mercado e principalmente também conhecer para quem é que eu vou vender. Porque também isso é um outro fator importante que daria outro podcast só para falar sobre isso. Eu reforçaria isso que a gente falou já desde o início, né? Dominar as regras desse jogo. E o que eu percebo, pelo menos no nicho que eu atuo, as principais dificuldades estão no atestado de capacidade técnica. Acredito que o atestado é uma dor de todas as áreas, de todos os segmentos. E a questão da precificação, que eu já havia colocado também. Precificar, você precisa saber como você vai depois repassar aquele valor para quem for executar o serviço ou do produto que você compra, se ainda está naquele valor, se a tributação está correta, para que você, como eu falei, não tenha prejuízo, porque depois que você ganhar, você vai precisar assinar o contrato, ou se você não assinar, você vai sofrer uma penalidade, vai sofrer uma multa. Né? Eu tenho percebido também com relação à nova lei, que eu tenho dado de dica para os clientes, é o seguinte, hoje você consegue participar de contratos e executar esse serviço, de repente, até 10 anos. Então, não adianta participar de diversas licitações, até as licitações, por exemplo, fracassadas, muitas delas são oportunidades. Mas, às vezes, um licitante que acabou de começar, vou dar um exemplo meu, no caso médico, fala, se ninguém conseguiu mandar médico para lá, eu vou conseguir? Então, assim, às vezes, essa licitação que foi fracassada 1, 2 vezes, às vezes não é uma oportunidade. É um alerta para você falar, será que eu vou conseguir entregar aquele produto ou serviço naquele município? Porque todo mundo viu que eu não vi, né? Ou será que essa licitação veio para mim, caiu no meu colo? Nossa, que maravilha! Então, às vezes é isso. Ou até mesmo o município, como o professor Leandro colocou, às vezes é um município que é um mau pagador. Né? Então as pessoas já não estão participando porque sabem que aquele município também não paga. Então são algumas dicas para que o licitante que está aí nos assistindo observe, estude, como eu falei, eu acho que isso é um estudo da estratégia do negócio, cada negócio tem a sua peculiaridade, cada atestado tem a sua peculiaridade também, então precisa ser estudado tudo. Desde a documentação, o atestado, as regras do jogo, que município é aquele, se paga, se não paga. Estudar até a empresa que saiu daquele serviço anteriormente, qual foi o motivo que fez ela sair. Se for produto, acho que é um pouco mais, talvez seja mais fácil de você mensurar ali os riscos, né? Porque se você já tem um produto para entregar, é só mais talvez a questão de preço, mas precisa ver a logística, né, para entregar aquele produto, se você vai ter um custo adicional que de repente antes você não tinha. Então, o que eu colocaria seriam esses pontos.
Maravilha, perfeito. Sobrou pra mim, agora foi o último, hein? Você viu a responsabilidade? Você faz um resumo de tudo que Pois a é. gente Deixa por escrito, a gente manda lá pro pessoal. Mas é isso, gente. Olha, que valoroso. Agradeço a participação de vocês. Para mim foi uma honra, um aprendizado. Mais uma vez agradeço também, professora, por estar aqui comigo, aceitar essa missão, esse convite / convocação. E é isso. Agradeço também o pessoal que está nos assistindo e desejo a vocês que está nos acompanhando, quem está aqui, um bom evento, e quem não veio, esperamos vocês no próximo. Até mais, viu? Tchau, tchau.